Não dá pra falar de Sindel sem dizer que ela é uma completa anomalia em termos de poder. A antiga rainha de Edenia é osso duro de roer, e suas habilidades e poder bruto é tão poderoso que a Titã Crônica já disse que ela é um dos pouquíssimos mortais capazes de ferir um deus ancestral. Então hoje, aproveitando essa deixa, vamos analisar por completo a história, poderes, força e velocidade da lendária rainha de Edenia, Sindel, e ver se ela é tudo isso mesmo ou se é puro hype. Acredito que seja seguro dizer que, apesar de Sindel ser bela, ela tem uma aparência bem intimidadora. Porém, pelo menos na linha do tempo original, por natureza, ela é gentil e benevolente. Ela costumava governar o reino de Edenia, ao lado de sua filha, a princesa Kitana, e, é claro, o rei Jerrod. O poder de Sindel parece ser de natureza interna e etérea em mais de uma maneira. Ela é uma personagem mais velha e mais madura, com cabelos grisalhos esvoaçantes e uma atitude real digna de seu papel como a ex-rainha de Edenia. Ela tem uma afinidade natural com o elemento ar, como evidenciado por sua habilidade de levitar e até mesmo a manipulação de ondas ultrassônicas. Em Mortal Kombat Deception, Ed Boon descreve Sindel como uma personagem desafiadora em mais de uma maneira, porque embora Sindel não seja um dos personagens principais da série, por assim dizer, ela sempre esteve envolvida na maioria dos jogos, especialmente relacionado ao seu governo sobre Edenia, que acabou se tornando um alvo para muitos outros governantes, como Shao Kahn, Shinnok e Onaga. Sindel foi um dos poucos vilões que acabou se tornando um herói na série. A história de fundo de Sindel é recontada em Mortal Kombat 11, revelando que ela sempre foi má, e sua suposta falta de vontade de se casar com Shao Kahn era uma mentira que ela contou para manter os edenianos remanescentes leais a ela, e especialmente Kitana. Ela se ressentia de Jerrod por negociar seus poderes e acreditar que não eram melhores do que plebeus, e ela acabou se apaixonando pela disposição de Shao Kahn de afirmar seu próprio domínio e tomar o que ele achava que era dele. Devido ao fato de ela ser uma edeniana, ela naturalmente pode viver por milênios, enquanto sua beleza e auge físico é conservado. Na linha do tempo original, ela é mestre nas artes marciais Zachuan e Fu Zhou Pai, e até mesmo pode utilizar uma arma conhecida como Quan Dao, uma glaive chinesa. Na segunda linha do tempo, ela também é mestre nessa arma, e usou essa proficiência para derrotar um corrompido branco de Crônica. Sindel possui uma série de habilidades místicas. Uma de suas habilidades mais marcantes, e eu diria que é sua marca registrada, são seus gritos ultrassônicos e super altos. A força e propriedade desses gritos parecem diferir no foco e contra quem ela está realizando o grito, e é claro, se ela quer machucar o indivíduo. Mas esses gritos têm propriedades que variam desde explosões sônicas até uma onda sonora feroz que pode explodir completamente a pele de um oponente. Ela pode até mesmo lançar esferas de energia com seus gritos. Os gritos podem ser atenuados a ponto de paralisar os afetados. Outro de seus poderes místicos é seu cabelo preensível, que pode ser usado tanto quanto um arremesso, quanto como finalizador em Mortal Kombat 3. Esse cabelo cresce até comprimentos extremamente longos e é capaz de se enrolar no oponente para arremessá-lo e até mesmo bater no inimigo de diversas formas, como uma forma de chicote e até mesmo agarrar o inimigo e contraí-lo até espremê-lo. Outra das características distintivas de Sindel é sua capacidade da levitação, e eu já havia falado sobre isso, porém, vamos abordar um pouquinho mais essa habilidade. Além de Sindel levitar na sua pose de vitória,
ela pode até usar essa levitação e seus gritos para evitar ataques inimigos e causar danos simultaneamente. E já unindo o papo de levitação, Sindel também tem uma habilidade onde ela invoca um tipo de criatura ou um ser etéreo que é muito similar a uma Banshee. E o próprio jogo parece caracterizar esse espírito ou esse ser como isso, mas acredito que possamos dizer que seja somente uma manifestação dos poderes de Sindel, porque nunca tivemos uma afirmação de que ela está possuída por uma Banshee ou algo assim. Então é puramente uma liberdade criativa para representar a manifestação dos poderes dela. E através dessa Banshee, entre aspas, ela pode fazer diversas peripécias, como amplificar seu grito, fazer uma investida no ar e outros golpes no ar usando essa levitação que eu tinha dito anteriormente para danificar seus inimigos. Sindel é muito proficiente nisso. Em Mortal Kombat 9, ela mostrou a habilidade até de roubar almas e tentou fazer isso com Kitana, sua própria filha. Já em Mortal Kombat 11, de acordo com Crônica, Sindel é um dos poucos seres mortais que tem a habilidade de ferir um deus ancestral. E isso foi comprovado a nós durante sua batalha contra Cetrion. E apesar de Sindel parecer um pouco simples em habilidades, ela não é nada menos que um mestre no que faz. E como de praxe, vamos começar analisando-a na linha do tempo original para entendermos um pouco melhor a sua verdadeira origem e seus poderes. A história de Sindel começa tragicamente 10.000 anos atrás, quando seu reino foi invadido por Shao Kahn e ela foi forçada a assistir seu marido, o rei Jarrod, ser eliminado e seu povo escravizado. Ela se tornou à força a esposa de Kahn por meio de um casamento forçado, e sua filha com Jarrod, Kitana, foi adotada por Kahn como sua própria filha logo depois. Isso acabou sobrecarregando demais Sindel, especialmente porque ela era uma mãe, uma esposa e uma rainha. E logo após a invasão, ela tirou sua própria vida para escapar do que acreditava ser a subserviência eterna a seu novo marido. Mas Kahn não deixaria sua nova rainha ir tão facilmente e manteve a alma dela na Exoterra por meios desconhecidos, impedindo sua transição para a vida após a morte. Um fato muito importante de mencionar é que Sindel tirou sua própria vida também para impedir que Kahn invadisse o reino da Terra, um reino que ela tinha muito apreço. Então, uma barreira dimensional foi criada para impedir isso, e continuou assim por bastante tempo. Porém, coisas medonhas estavam ocorrendo nas entrelinhas. Muito tempo depois, Shang Tsung jurou lealdade e sua alma ao imperador, e o mesmo concedeu a ele poderes inacreditáveis de feitiçaria negra e magia de almas. E no primeiro Mortal Kombat realizado na Terra, Shang Tsung foi derrotado pelo grande Kung Lao. No próximo torneio, ele trouxe seu maior xará, o príncipe Shokan, Goro. E Goro acabou vencendo brutalmente o grande Kung Lao. Shang Tsung então pôde absorver a alma do monge e por consequência ficou sabendo do caminho para o mapa do Templo dos Elementos, o lugar onde o amuleto de Shinnok estava, e ele fez um trato com Quan Chi. Ele diria a localização do mapa em troca de posteriormente Quan Chi ajudar na ressurreição da rainha Sindel, um plano B caso tudo falhasse. Quan Chi aceitou e séculos depois, Goro já havia ganho 9 torneios consecutivos. Então Liu Kang chegou e fez a limpa, vencendo o príncipe e o feiticeiro. Shang Tsung retornou derrotado para Shao Kahn, que queria eliminá-lo totalmente, mas o feiticeiro contou sobre o plano de ressuscitar Sindel e acionou Quan Chi. Mas o que ninguém sabia é que Shinnok estava no meio de tudo isso. Shao Kahn queria trazer sua amada de volta à vida, mas não na Exoterra. Ao invés disso, a ressurreição aconteceria na Terra.
o que permitiria a Shao Kahn atravessar as fronteiras que separam os reinos e então atravessar para a Terra e pegar Sindel, fazendo com que os reinos comecem a se fundir. Ela também seria revivida em um estado de lavagem cerebral, sem conhecimento de seu passado e tendo total lealdade a seu marido, entre aspas. Kahn implementou esse plano e foi parcialmente sucedido. Sindel renasceu exatamente como planejado, e Kahn foi capaz de obter uma fusão parcial dos reinos, através do renascimento dela. E quando ele chegou na Terra, ele sugou toda a vida humana para se empoderar, mas ele acabou sendo derrotado por Liu Kang, que estava cheio de raiva porque achou que Kung Lao tinha sido morto por Kahn. Caso queiram saber mais sobre essas aventuras, recomendo ver o vídeo de Liu Kang ou Kung Lao. Lá eu entro em detalhes completos. No entanto, Kahn não apenas perdeu o reino da Terra em sua derrota. Kitana, percebendo que sua mãe estava viva, conseguiu uma audiência com ela e contou a ela sobre seu verdadeiro passado, e Sindel acreditou, e ela ficou contra Shao Kahn. Como a derrota de Kahn também conseguiu separar Edenia, Sindel assumiu seu lugar de direito em seu trono e jurou não apenas reconstruir sua casa, mas também derrubar Shao Kahn por seus muitos crimes. E é claro que o imperador fugiu, lambendo suas feridas, para Exoterra. No entanto, em Mortal Kombat 4 vimos o contrário, infelizmente, porque esses planos tiveram que esperar, pois um edeniano, a filha de um embaixador de Edenia chamada Tanya, traiu sua terra natal e permitiu que as forças do submundo de Shinnok invadissem o palácio e não só isso, invadissem todo o reino de Edenia. Embora Kitana tenha escapado, a própria Sindel foi capturada e mantida em sua própria masmorra até que as forças de Shinnok fossem derrotadas. Após a derrota de Shinnok pelas mãos de Liu Kang, Sindel ficou enfurecida com essa última invasão em seu reino. Ela envia Kitana para fazer uma aliança com os exércitos Shokan e liderá-los na batalha contra um Shao Kahn enfraquecido, enquanto ela continuava a ajudar a restaurar Edenia à sua antiga beleza. Mas infelizmente para Sindel, ela nunca tem um descanso nessa linha do tempo, pois Mortal Kombat Deadly Alliance existe, e nesse jogo ficamos sabendo que os planos dela de restaurar Edenia mais uma vez teriam que esperar. Com a formação da aliança entre os feiticeiros, Quan Chi e Shang Tsung, o conflito foi inevitável, e Kitana e seus velhos amigos do Reino da Terra e sua aliança para aniquilar a dupla acabou levando todos à morte em batalha. Quan Chi pessoalmente eliminou Kitana e Shang Tsung eliminou Kung Lao. Novamente, se quiserem saber mais sobre isso, assistam o vídeo de Kung Lao. Posteriormente, no fim dos eventos dessa aliança, que terminou em Deception, todos os caídos foram ressuscitados como guerreiros irracionais sob o controle de Onaga, o Rei Dragão. E falando em Mortal Kombat Deception, após a ascensão de Onaga, Edenia foi uma das vítimas do poder invencível do Rei Dragão, e Sindel foi sequestrada e trancada novamente em uma de suas próprias masmorras do palácio, com Kitana, que era somente uma marionete, servindo como guarda. Sindel não tentou se libertar porque sabia que isso exigiria que ela machucasse sua própria filha. Já Onaga, com a ajuda de Tanya, começaria a vasculhar o reino de Edenia em busca de um encantamento para unir todas as Kamidogos. É claro que Tanya é que fez a maior parte do trabalho, e como sabemos, devido às ações de Shujinko e sua jornada, Onaga conseguiu pegar todas as Kamidogos, e após o ataque onde Raiden liberou toda a sua essência, ele conseguiu a última e secreta Kamidogo, o amuleto de Shinnok. E Tanya, como eu disse, foi procurar o encantamento para poder unir todas elas e criar a One Kamidogo, porque normalmente só é possível usá-las uma por vez. Então esse era o plano de Onaga,
unir as Kamidogos e obter o poder supremo. Mas a história de Sindel ainda não acabou por aqui, porque felizmente Jade conseguiu derrotar Kitana, libertar Sindel e escapar com ela para a Exoterra. Após os eventos de Deception e durante o Armagedon, não há muitas informações sobre ela, mas sabemos que Sindel juntou-se às forças da luz para a batalha final. Ela é eliminada por um combatente desconhecido que a acerta com uma espada. Como podemos perceber, Sindel nessa linha do tempo, em termos de poder, é uma verdadeira incógnita. E esse foi um grande dilema para mim quando fui classificá-la no meu vídeo ranqueando quase todos os personagens de Mortal Kombat. Mas vimos que ela é uma mulher de fibra, coragem e muita dedicação a seu reino. E sempre era benevolente e queria fazer o bem. Mas agora vamos ver uma versão dela que, apesar de ser muito mais fácil de classificar em termos de poder, é muito diferente. A sua versão na segunda linha do tempo. Nessa linha do tempo alternativa, a história de Sindel começa novamente há 10.000 anos atrás, quando seu reino é capturado por Shao Kahn. Mas ao invés de Sindel ser a rainha benevolente que era na linha do tempo original, essa Sindel é muito diferente. E quando percebeu que podia perder seu trono, ela traiu seu marido, o rei Jarrod, e o matou para manter seu privilégio de realeza. E com isso, se tornou a esposa de Shao Kahn e a imperatriz da Exoterra. Ela afirma aos Edenianos que seu casamento com Kahn é contra sua vontade. Kahn então adotou a criança Kitana e na verdade ele sempre quis eliminá-la, mas Sindel, em seu pânico, o convenceu de que sua filha era digna de viver. E então ele não teve escolha a não ser poupá-la para agradar sua nova imperatriz. E ambos governaram a Exoterra juntos por um tempo. Isso é claro, até que ela é secretamente morta por Quan Chi. O feiticeiro matou Sindel sabendo que ela não vai obedecer e pode ser uma grande ameaça para Shinnok e o submundo. Quan Chi afirma então que Sindel se eliminou e que ao fazê-lo, ela traiu Shao Kahn e criou uma barreira mágica sobre a Terra, impedindo que o imperador possa invadi-la. Então, como podemos ver, o acontecimento da barreira dimensional que impede Kahn continua, mas as circunstâncias mudaram bastante devido à criação dessa nova linha do tempo. Pois na realidade, após a morte de Sindel, o próprio Quan Chi criou essa proteção mágica, a fim de poder usar esse artifício para completar o plano de Shinnok de eliminar Shao Kahn. Os eventos até a ressurreição de Sindel continuam como o de sempre, mas a ressurreição dela acabou acontecendo de forma diferente. Sindel é ressuscitada no presente por Quan Chi, que liga sua mente à sua vontade. Sua ressurreição fez com que a proteção sobre a Terra se dissipasse, permitindo que Shao Kahn prosseguisse com novos planos. Então, os eventos de Mortal Kombat 3 praticamente ocorrem da mesma forma nessa nova linha do tempo. Mas Johnny Cage não foi eliminado por Motaro e seu Esquadrão da Morte, porque Motaro acabou sendo morto por Raiden. Após esses acontecimentos, na Exoterra, Shao Kahn fica furioso e tira as almas do corpo de Shang Tsung, o que acaba o matando no processo, e concede à sua imperatriz o poder necessário para derrotar seus inimigos. E meus amigos, Sindel ficou absurdamente poderosa. E um fato interessante é que nessa linha do tempo foi Quan Chi que deu a ideia a Shao Kahn sobre a ressurreição de Sindel e não Shang Tsung. Então, devido ao fato de Sindel estar aumentada em poder pelas almas de Shang Tsung, ela liderou os ciborgues Lin Kuei, incluindo Cyrax e Sector, em um ataque aos guerreiros da Terra. Enquanto os ciborgues são todos derrotados, Sindel ataca e sozinha elimina quase todos os guerreiros da Terra e feriu fatalmente sua filha, Kitana. Ela então ignora os apelos da filha antes de começar a drenar sua alma. Ela é então desafiada pelo brabíssimo Nightwolf,
que sacrifica sua própria vida e usa a luz dos ancestrais com encantamento completo para destruí-la. Só que ao mesmo tempo ele foi destruído junto. E se quiserem saber mais sobre Nightwolf, eu tenho um vídeo sobre ele que é deveras interessante. Nesse ataque de Sindel, somente Johnny Cage e Sonya Blade sobreviveram, mas com ferimentos gravíssimos. Quando Raiden e Liu Kang retornam de sua visita aos deuses ancestrais, eles encontram uma Kitana praticamente moribunda. Kitana não resiste aos ferimentos e acaba falecendo. Em uma tentativa de parar Shao Kahn, Raiden vai para o submundo para implorar pela ajuda de Quan Chi e até mesmo oferece a alma dos guerreiros da Terra que faleceram. E o necromante afirma que já possui todas elas, e ele ainda aproveitou até para pegar a alma de Sindel. Já quando se trata de Mortal Kombat 10, nas HQs ela só é mencionada por Sub-Zero, que lembra da forma como ele foi eliminado. Mas no jogo ela até que teve uma aparição breve como um corrompido. Sindel participou da invasão da Terra pelas mãos de Shinnok e é uma das figuras-chave no ataque ao Templo do Céu de Raiden, chegando aos momentos finais dessa invasão, quando os dois deuses estavam no lado de fora da Câmara Jinsei. Sindel tentou eliminar Fujian apenas para ser interceptada e derrotada por Raiden. 25 anos depois, ela luta contra o ex-corrompido Jax no submundo e, é claro, é derrotada, porque Quan Chi nesse ponto está pateticamente fraco e seus corrompidos, por consequência, ficam também. E qualquer chance que Raiden tinha de restaurar Sindel e os outros heróis corrompidos é perdida quando Quan Chi é acabado por Scorpion. Depois que Shinnok começou a corromper o Jinsei, e é claro, somente o fato de ele estar na Terra, os corrompidos ficaram absurdamente poderosos. E Sindel confronta Cassie Cage. Cassie até pergunta se ela não se sente culpada por matar sua própria filha Kitana. E Sindel responde que elas se uniram na morte como uma família de verdade. E Cassie, cansada de ouvir tanta balela, derrota Sindel. Quando Cassie vai confrontar Shinnok, Sindel ajuda os outros corrompidos a lutar contra os outros Combat Kids. E depois que Shinnok é derrotado, ela e seus companheiros se apressam e desaparecem de volta para o submundo. Em Mortal Kombat 11 foi onde ela brilhou de verdade, especialmente na sua incrível participação na DLC Aftermath. Embora Sindel ainda seja um corrompido na maior parte da história, isso em breve iria mudar, porque o trio Parada Dura, composto por Shang Tsung, Nightwolf e Fujian, vão até o submundo para capturá-la e acabam sendo capturados e mantidos em cativeiro no Templo de Ossos, totalmente reconstruído. Sindel, corrompida, ainda guarda rancor de Nightwolf desde que ela foi morta por ele durante o tempo em que foi ressuscitada por Quan Chi, mas ela foi derrotada novamente por Nightwolf. Com ela incapacitada, o trio traz o corpo dela para Shiva a fim de obter ajuda e para poder levá-la à Câmara de Almas. E depois de muitas aventuras, eles conseguem ressuscitar Sindel totalmente. Sindel parece perdoar Shiva pela forma como ela morreu, o que já mostra um pouco de arrogância, e ela ainda declarou a Kitana como ela nunca a abandonou, e a forma como Quan Chi a eliminou e encenou essa eliminação como se ela tivesse tirado sua própria vida. Ela também alegrou falsamente que Shao Kahn a manipulou e a fez sua noiva. Ela então concorda em ajudar o grupo a buscar a coroa. Nesse momento, a escala de poder de Sindel se torna completamente insana. Durante os eventos na ilha, ela e Nightwolf decidiram ficar na superfície, enquanto Shang Tsung e Fujian vão em busca da coroa. E adivinhem só, Sindel e Nightwolf acabam encontrando ninguém menos que Cetrion, uma literal deusa ancestral. E o pior de tudo é que ela estava na sua forma sombria, onde ela remove completamente a sua bondade e pode utilizar totalmente o seu poder naquele momento.
Cetrion escala a um nível muito maior que Raiden, até mesmo sem restrição. O deus do trovão, apesar de ser absurdamente poderoso, e não podemos esquecer da batalha dele contra Shinnok com a ajuda dos deuses ancestrais, que quase destruiu completamente o planeta Terra. Então Cetrion a todo vapor está muito acima disso, e é comparável a Shinnok. Porque vimos que Shinnok a todo vapor com seu amuleto, nem mesmo Raiden e Fujian conseguiram fazer nada contra ele. E Shinnok chegou ao ponto de ser tão mais forte que eles, que venceu ambos com uma única rajada de energia. E é claro que não estou desmerecendo Raiden, apenas apontando o que aconteceu na história. Pois na batalha contra Shinnok, ele teve o auxílio dos deuses ancestrais. Em termos de velocidade, Sindel também escala diretamente de Cetrion, por lutar muito bem contra ela. E tanto Cetrion quanto Shinnok são no mínimo comparáveis, se não até mais rápidos que Raiden. O deus do trovão em ambas as linhas do tempo é dito de poder se mover em combate na velocidade de um raio. E também ele controla literais raios naturais que caem das nuvens. Shinnok ainda conseguiu reagir a um raio a curta distância, extremamente curta na verdade. E só para deixar claro, os raios não são luz, e sim uma descarga elétrica atmosférica de grande intensidade. A luz em um raio, na verdade, ocorre após ele cair. Isso sim podemos dizer que tem a velocidade da luz. Mas enfim, sabendo disso, já temos uma ideia para o poder total de Cetrion. Quando ela aparece, Nightwolf até que luta muito bem contra ela diante as circunstâncias. Estava prestes a se sacrificar com a luz dos ancestrais, a mesma energia que eliminou Sindel. E surpreendentemente, mesmo ele não tendo recitado todo o encantamento, esse poder conseguiu enfraquecer e quase eliminou Cetrion. Sindel acabou intervindo e os dois conseguiram derrotar a deusa. Shang Tsung e Fujian então aparecem e forçam Cetrion a recuar. Os dois vão até Raiden, Nightwolf fica com a família Briggs e Sindel retorna a Exoterra para ajudar Kitana, entre aspas. Sindel acabou falando secretamente com Shang Tsung sobre como Kitana era uma tola por trabalhar ao lado do deus do trovão. Quando Kitana entrou em seu quarto, Sindel cumprimenta falsamente sua filha. E quando Shao Kahn estava sendo torturado pelos dois Shokans, Sindel eliminou os dois para resgatar o imperador. Os dois planejavam destronar Kitana. Quando Shiva ouviu a conversa, não teve muito o que Shiva pudesse fazer e ela foi derrotada. Mais Shokans chegaram e descobriram o corpo inconsciente de Shiva. Sindel então usa o que tem de melhor e mente pro exército e atribui a culpa a Kitana, levando os Shokans a se juntarem a ela. Enquanto Sonya Blade esperava por Shiva e os Shokans apareceram inesperadamente e atacaram seus soldados. Sindel a deixa inconsciente e ela e Shao Kahn lutam contra Johnny e Cassie Cage. Tanto Sindel quanto Shao Kahn podem derrotá-los, levando-os a serem capturados pelos Shokans. Sindel e Shao Kahn então invadem o barco de Kitana e Kung Lao aparece para atacar o terror, mas na verdade ele que teve o terror tacado nele, porque ele foi derrotado. Sindel inclusive derrota Jade enquanto Shao Kahn luta contra Kotal Kahn enfraquecido. Kitana implora a Sindel para parar de lutar e diz que Shao Kahn enfeitiçou, mas agora Sindel não tem mais o que esconder e revela que nunca foi manipulada. Ela diz a Kitana sobre como ela matou o rei Jarod e se tornou a esposa de Shao Kahn porque quis, deixando Kitana chocada e com o coração partido. Sindel derrotou sua filha enquanto Shao Kahn derrotou Liu Kang. O casalzinho então marca Kitana como a traidora, levando todos os soldados dela a traí-la. Quando Liu Kang e Kitana estavam prestes a dar as mãos, Shao Kahn pisou na mão do monge, bem brutal. Sindel decidiu acorrentar Kitana enquanto Shao Kahn quebrava as pernas de Liu Kang. Depois que Kotal Kahn perdeu a cabeça, as forças do casalzinho acabam atacando geral.
e o resto da Exoterra se junta a Shang Tsung após sua traição e pegar a coroa para si, especialmente porque ele derrotou Jax, Nightwolf, Raiden e Fujin facilmente. Depois, eles invadem a fortaleza de Kronika e lá Sindel casualmente luta contra o corrompido branco de Jade, e ela ainda elimina Jade, o que é algo absurdo de se pensar, visto que os 3 corrompidos brancos tinham derrotado anteriormente Liu Kang como o Deus do Fogo. É claro que ele ainda não estava usando o Jinsei como fonte de energia, e depois que ele faz isso, eles são vencidos facilmente. Mas mesmo assim, é um feito insano para Sindel, pois tanto Khan e ela facilmente brincam com os dois e eliminam Jade e Kitana juntos, enquanto Shang Tsung eliminou o corrompido branco de Kung Lao. Como Sindel e Shao Kahn estão prestes a enfrentar Kronika, Shang Tsung trai os dois. O casal ainda tentou lutar contra o feiticeiro, mas foram derrotados. Sindel e Shao Kahn então têm seu destino final quando Shang Tsung absorveu suas almas. Então, somente com isso já podemos dizer com absoluta certeza que ela é um dos personagens mais poderosos de todos os tempos em Mortal Kombat, e pode lutar contra uma literal deusa ancestral que é equivalente a Shinnok a poder total, sem contar que ela derrotou um corrompido branco que deu problemas a Liu Kang, o Deus do Fogo, no início. Um completo absurdo, e é claro que ela não venceu Cetrion totalmente, por assim dizer, mas ainda assim é um enorme feito. Acredito que possamos dizer que, além da beleza indiscutível de Sindel, podemos dizer que em combate ela é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.